Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs. Que as bênçãos do Senhor Jesus Cristo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu coração neste momento de oração. Que a presença divina envolva você com proteção, com consolo e com força diante de todas as batalhas invisíveis que te cercam. Seja muito bem-vindo a mais um momento poderoso de oração. Antes de começarmos, eu quero te fazer um convite especial. Se você ainda não é inscrito neste canal, aproveite agora para se inscrever, ativar as notificações e compartilhar este vídeo com alguém que está enfrentando tempos difíceis, que precisa de consolo, direção e força espiritual. Esse gesto pode ser uma semente de bênção plantada na vida de alguém. E se você sente que essa oração foi feita especialmente para você, escreva nos comentários: essa oração vai me fortalecer. Sim, declare com fé. Quando você escreve, você ativa no mundo espiritual uma resposta à sua entrega, ao seu clamor. Vamos agora nos unir em oração com base no Salmo 57, para clamar contra o mal olhado, contra os fofoqueiros, contra toda falsidade e contra qualquer feitiçaria que tenha sido lançada contra a sua vida. Feche os seus olhos, respire fundo e entregue o seu coração a essa oração. Pai, neste instante sagrado, eu me coloco em Tua presença com toda a humildade da minha alma. Me curvo diante da Tua santidade, clamando por misericórdia, por livramento, por restauração. Invoco agora, Senhor, a autoridade da Tua palavra revelada no Salmo 57, onde o salmista, mesmo cercado por inimigos, levanta um clamor confiando na Tua fidelidade. Que essa mesma confiança encha agora o coração desta pessoa que ora comigo, que talvez esteja enfrentando olhares maliciosos, palavras mentirosas, armadilhas invisíveis e forças espirituais ocultas que tentam sabotar a paz e a direção da sua vida. Levanta-te, Senhor, em favor deste filho, desta filha, que está sendo alvo de inveja, de falsidade, de fofocas traiçoeiras. Sabemos que o mundo espiritual é real, que nem tudo se vê com os olhos da carne. Por isso, invocamos agora o Teu escudo protetor, o Teu abrigo seguro, a Tua justiça que nunca falha. Que toda boca mentirosa seja silenciada, que toda máscara caia por terra, que todo plano oculto seja desmascarado e derrotado. Coloca um muro de fogo ao redor desta vida, Pai. Que os olhos invejosos não enxerguem mais os passos desta pessoa. Que o brilho dela venha de Ti e seja guardado em Ti. Que nenhuma palavra contrária prospere. Que toda seta lançada seja desfeita. Que todo feitiço, toda obra de bruxaria, magia negra, despacho, maldição, seja agora quebrado em nome do poder que emana do Teu trono. Senhor, Tu és refúgio no tempo da angústia. Tu és abrigo quando o mundo fecha as portas. Tu és justiça quando a falsidade tenta nos destruir. Por isso, cobre agora esta vida com Teu manto protetor. Purifica o ambiente em que essa pessoa está, que todo espírito de confusão, intriga, calúnia e maldade seja lançado para longe, que não encontre espaço nem brecha, que não toque, que não permaneça. Que o céu se abra agora sobre esta casa, sobre esse coração, e que um vento de paz sopre sobre tudo. Que a calma venha substituir a aflição. Que a coragem tome o lugar da insegurança. Que o amor limpe as feridas deixadas por palavras cruéis. Que o Espírito Santo preencha os espaços vazios deixados pela decepção, pela mágoa, pela traição. Que esta alma encontre consolo em Ti, que esta vida se reerga pela força que vem do alto. Não há olho mau que resista à luz da Tua presença. Não há língua mentirosa que suporte o peso da Tua verdade. Não há magia que tenha poder sobre o sangue que foi derramado por nós na cruz. Por isso, declaramos, em fé, que toda armadilha foi desfeita, que toda corrente foi quebrada, que todo jugo caiu por terra, que toda falsidade perdeu sua força, que toda língua caluniadora foi silenciada. Que a Tua luz invada agora cada espaço escuro, cada sombra que tenta se esconder ao redor desta vida. Pai, neste clamor profundo, seguimos unidos diante da Tua presença, pedindo que o Teu Espírito continue soprando vida e restauração sobre este coração que se sente ferido, cansado, muitas vezes incompreendido e atacado por forças que não se explicam. Tu vês o que ninguém mais vê. Tu sondas os pensamentos mais secretos, os sentimentos mais abafados, as lágrimas que não puderam ser enxugadas por mãos humanas. Tu conheces o peso que essa pessoa tem carregado em silêncio, tentando manter a fé em meio às palavras que ferem, às atitudes traiçoeiras, aos olhares que julgam, às intenções escondidas atrás de sorrisos falsos.
Que toda energia negativa seja agora desfeita pela força da tua glória. Que o ambiente espiritual dessa casa, desse lugar, dessa vida, seja agora completamente transformado. Que nenhuma influência maligna permaneça. Que toda perturbação que vinha em forma de pensamentos confusos, opressão noturna, cansaço constante, discussões sem motivo, ansiedade sem causa, seja agora arrancada pela raiz. Tu tens poder sobre tudo que nos rodeia, e nesta hora pedimos, liberta esse coração de tudo que pesa, de tudo que prende, de tudo que afasta da paz. Pai, neutraliza os planos daqueles que se levantaram para destruir. Fecha a boca dos acusadores, confunde os que tramam o mal, desconstrói as estratégias das trevas. Tu és o mesmo que libertou José da prisão e o exaltou acima de seus irmãos, o mesmo que fechou a boca dos leões diante de Daniel, o mesmo que deu livramento a tantos que foram perseguidos injustamente. Opera hoje também esse milagre. Abre os caminhos que foram fechados por palavras negativas, desfaz os nós amarrados pela inveja, liberta dos laços que foram lançados com intenção de manipular, controlar ou enfraquecer. Repreende agora, Senhor, todo espírito de fofoca que ronda esta vida. Que toda língua mentirosa que se levantou seja envergonhada. Que aqueles que falam por trás, que se alegram com a dor alheia, que criam intrigas e espalham discórdia, sejam afastados. Que percam o interesse, que percam o acesso, que percam a força diante da presença da tua justiça. Que a verdade venha à tona, que a luz revele o que estava oculto, e que tudo o que foi dito injustamente seja desfeito, apagado, sem consequências. Senhor, protege essa vida de todo feitiço, de todo encantamento, de toda invocação feita em oculto. Que o poder do teu nome anule toda maldade, que o sangue de Jesus seja como um escudo ao redor deste lar. Nenhuma palavra contrária terá efeito. Nenhuma maldição lançada se cumprirá. Nenhuma força das trevas encontrará a brecha. Que os anjos do Senhor acampem ao redor desta pessoa e da sua família, vigiando, protegendo, bloqueando todo o mal que tenta entrar. Concede agora um sono restaurador, um dia leve, uma mente tranquila. Renova as forças desse corpo que tem sentido os reflexos do que acontece no invisível. Que todo o peso nos ombros, toda dor de cabeça constante, toda angústia inexplicável, toda opressão ao acordar ou ao dormir, desapareça. Que os sintomas espirituais que se manifestavam no físico sejam agora removidos. Que esta pessoa volte a ter paz dentro de si, paz no lar, paz nas conversas, paz nos pensamentos. Toca, Senhor, nos relacionamentos contaminados por palavras maldosas. Traz clareza, discernimento e sabedoria. Afasta os falsos amigos, fecha as portas que foram abertas por engano, corta os laços que só trazem dor e confusão. E abre, Pai, novos caminhos, novas conexões, novas amizades pautadas na verdade, na lealdade, na transparência. Que a pessoa que ora comigo agora seja cercada por quem deseja o bem de verdade, por quem ora junto, por quem levanta e não derruba, por quem ajuda e não atrapalha. Que a fé desta pessoa seja fortalecida. Que o coração não se endureça por causa da dor. Que a esperança não seja apagada pelos ataques. Que a alma não se contamine pelo ódio, nem pela vingança, nem pela mágoa. Que a libertação venha, mas que venha também o perdão, a cura, a leveza de poder continuar a caminhada sem carregar o peso do que fizeram. Que esta vida avance, cresça, floresça, mesmo depois de tudo o que passou. Pai, neste momento santo em que dobramos o joelho e erguemos a alma diante da Tua presença, clamamos novamente com ousadia, com fé viva, com confiança absoluta em quem Tu és. Tu és o Deus que tudo vê, o que tudo sabe, o que conhece os segredos mais profundos dos corações, aquele que sonda o íntimo e não se deixa enganar pelas aparências. Tu sabes, Senhor, de onde vem cada olhar carregado de inveja, cada palavra vestida de disfarce, cada gesto que parece amizade mas esconde armadilhas, cada laço montado na escuridão para tentar capturar os que caminham na luz. Por isso, em nome da Tua justiça eterna, clamamos contra o mal olhado, contra a falsidade que se esconde por trás de rostos sorridentes, contra os fofoqueiros que se alimentam da dor alheia e contra toda feitiçaria invocada nas sombras com o objetivo de destruir, atrasar ou confundir. Levanta-te, Senhor, como um guerreiro que defende os que confiam em Ti. Toma nas mãos o escudo e a espada espiritual e marcha à frente desta vida que agora se rende em oração. Que a Tua força seja como muralha intransponível entre o Teu Filho e os que tentam atingi-lo com palavras venenosas,
pensamentos perversos e manipulações. Que o espírito da fofoca, que age para causar divisão, desentendimento, isolamento e dor, seja agora repreendido com autoridade. Que toda roda de conversa maliciosa perca força, que toda tentativa de manchar o nome desta pessoa seja frustrada, que toda acusação infundada caia por terra, que toda história distorcida se desfaça e não encontre eco nem fruto. Repreende também, meu Deus, os olhares carregados de cobiça, os pensamentos de comparação, de rivalidade, de competição desleal. Que o brilho que tu colocaste nesta vida não seja encoberto pelo peso da inveja alheia. Que esta pessoa não tenha que se esconder, se calar ou se diminuir para não provocar reações de quem não suporta ver o outro prosperar. Que ela possa viver livre, com alegria, com coragem, com autenticidade, sem medo de se destacar, de vencer, de crescer. Porque aquilo que tu colocaste em suas mãos foi dado com propósito, com destino e com proteção, e ninguém poderá arrancar aquilo que foi plantado por ti. Cobre, Senhor, cada detalhe da vida deste servo com tua unção. Que cada passo, cada decisão, cada projeto esteja blindado contra a inveja que tenta travar os caminhos. Que os negócios dessa pessoa sejam guardados. Que os relacionamentos sejam protegidos. Que as portas que estão se abrindo não sejam contaminadas por interesses ocultos nem por alianças perigosas. Dá discernimento, Senhor, para perceber quem está ao lado por amor verdadeiro e quem apenas se aproxima por conveniência. Que a sabedoria prevaleça. Que a verdade sempre seja revelada. E que nenhuma influência negativa permaneça camuflada onde há confiança e afeto. E Pai, com o mesmo poder com que libertaste o povo do Egito, quebrando o domínio de Faraó, clamamos para que toda forma de feitiçaria que esteja sendo usada para enfraquecer essa pessoa, para confundir seus caminhos, para mexer com suas emoções, para bloquear sua prosperidade, seja agora anulada. Que todos os rituais realizados contra essa vida percam completamente a eficácia. Que todas as palavras lançadas em maldição sejam transformadas em bênçãos. Que todo altar levantado para o mal seja destruído. Que toda praga rogada volte para o nada. Que toda energia contrária que foi direcionada a essa pessoa se dissipe como fumaça diante do teu vento poderoso. Envia teus anjos agora, Senhor, aos quatro cantos, para desfazer o que foi amarrado, para romper os pactos feitos em nome dessa vida sem que ela soubesse. Que nenhuma corrente espiritual que aprende a ambientes tóxicos, a relacionamentos prejudiciais, a acordos ocultos tenha mais poder. Que todo vínculo de alma, de sangue ou de palavra seja agora purificado pela tua presença. Que esta vida seja desligada de tudo aquilo que impede o avanço espiritual, emocional e financeiro. Que toda maldição hereditária, toda sentença proclamada por gerações, todo padrão repetitivo de fracasso, traição ou perda seja quebrado agora pelo poder que emana da tua glória. E sobre essa pessoa, derrama agora a tua paz. Não uma paz temporária, feita de silêncios forçados ou da ausência de conflitos visíveis, mas uma paz real, profunda, inabalável, que nasce da certeza de que tu és o guarda fiel, o juiz justo, o Pai que protege com zelo e que nunca se cala diante da opressão. Que esta paz tome conta dos pensamentos, que traga leveza à alma, que limpe as memórias dolorosas e que prepare o coração para viver novos tempos de cura, de restituição e de livramento. Que essa pessoa não precise mais se explicar, nem se defender, nem provar nada para ninguém. Que sua vida seja sua resposta. Que seu crescimento seja seu testemunho. Que sua paz seja a prova do teu agir. Senhor, nesta continuidade de clamor, nos colocamos mais uma vez diante da tua presença, sabendo que só em ti está o verdadeiro refúgio contra todo tipo de mal. Tu és o escudo que protege contra os ataques silenciosos, os ataques que vêm disfarçados de elogio, de amizade, de ajuda, mas que carregam nas entrelinhas intenções ocultas, desejos sombrios, energias contaminadas. Olha, Pai, para cada pessoa que está ouvindo esta oração com o coração apertado, sentindo-se oprimida por pressões invisíveis, por olhares pesados, por palavras disfarçadas de preocupação, mas que são setas dirigidas para ferir, desacreditar, limitar. Vem agora com teu espírito e faz cessar todo o mal que esteja agindo no silêncio, nas entrelinhas, nos bastidores, naquilo que muitos não percebem, mas que tu vês com olhos de fogo. Que nenhuma calúnia tenha efeito. Que nenhuma mentira prosperada em rodas de conversa contaminadas por fofoca possa criar raiz. Que toda insinuação maliciosa, toda piada de mau gosto, toda palavra jogada ao vento com o intuito de alimentar a dúvida,
o julgamento, a discórdia, perca totalmente a força. Toma agora cada história contada pelas costas, cada comentário distorcido, cada frase usada para desacreditar e transforma tudo isso em oportunidades de crescimento. Que esta pessoa não se sinta envergonhada, nem diminuída, nem anulada, mas que encontre em ti o sustento para se levantar com dignidade, sabendo que a verdade não precisa ser gritada, apenas vivida. Que sua postura silenciosa, sua integridade e sua fé sejam as armas mais poderosas contra toda falsidade. Visita agora, Senhor, os lares dessas pessoas que têm enfrentado contaminação espiritual causada por inveja, por feitiçaria, por visitas carregadas, por objetos consagrados ao mal, por orações contrárias, por pactos feitos em segredo. Que cada cômodo seja tocado pela tua presença, que todo ambiente carregado seja purificado, que toda opressão espiritual seja arrancada, que cada item que serve de ponto de contato para o mal perca sua função. Que não haja espaço para a presença do inimigo. Que o lar dessa pessoa seja protegido por anjos em cada entrada, em cada janela, em cada canto. Que tudo que entra, tudo que se conecta, tudo que se comunica com essa casa esteja sob a tua autoridade, e que nenhuma maldição encontre lugar para se alojar. E clamamos também, Senhor, pelo campo dos pensamentos. Quantos estão sendo atacados nas ideias, nos sonhos, nas decisões, confundidos por palavras de terceiros, por manipulações emocionais, por conselhos disfarçados que, na verdade, são tentativas de controle, de dominação, de desvio do propósito. Pedimos agora que toda sugestão feita com segundas intenções seja desfeita. Que toda influência que vem disfarçada de amizade, mas que carrega controle, seja desmascarada. Que essa pessoa não caia mais em armadilhas de gente que se aproxima apenas para se beneficiar, apenas para absorver sua luz, apenas para usar sua força. Que ela tenha discernimento para perceber o que é verdadeiro, para reconhecer quem é enviado por ti e quem veio apenas para contaminar, sugar e enfraquecer. Derrama, Senhor, um novo tempo sobre essa vida. Um tempo de revelações. Um tempo onde tudo o que está escondido vem à tona. Que nenhuma falsidade permaneça encoberta. Que nenhum falso amigo continue agindo impunemente. Que o disfarce do inimigo caia. Que todo espírito de traição, de inveja, de manipulação seja exposto, removido e desfeito. Que toda aliança feita com base em interesses seja rompida. Que essa pessoa se veja livre de qualquer ligação nociva, de qualquer dependência emocional construída sobre falsidades, de qualquer elo que amarra o espírito e impede de avançar em paz. Clamamos, também, contra toda forma de encantamento espiritual. Contra orações feitas com intenções contrárias à vontade divina. Contra trabalhos espirituais realizados com o nome dessa pessoa, com sua fotografia, com suas roupas, com suas palavras, com sua imagem. Que toda tentativa de controlar seus caminhos por meios espirituais seja quebrada. Que nenhuma amarra emocional feita por feitiçaria tenha mais domínio. Que toda tentativa de adoecer, de bloquear, de impedir os sonhos dessa pessoa seja neutralizada agora pelo poder da tua presença. Que o nome dela seja retirado de qualquer altar consagrado ao mal, que sua energia seja desligada de toda invocação espiritual feita sem permissão. E sobre sua mente, Senhor, pedimos agora proteção. Que não haja mais espaço para pensamentos de fracasso, de medo, de confusão, de desânimo. Que essa pessoa não se sinta mais perdida, nem influenciada por vozes externas que vêm para minar sua fé, para bagunçar suas decisões, para diminuir seu valor. Que ela compreenda que aquilo que o Senhor começou não será interrompido por nenhuma influência contrária. Que seu foco volte. Que sua clareza se restabeleça. Que sua coragem seja renovada. Que ela volte a sonhar, a planejar, a agir com sabedoria, com ousadia, com fé. Senhor, liberta essa vida da necessidade de agradar a todos, de justificar cada passo, de viver sob a vigilância dos olhares que julgam. Que essa pessoa compreenda que sua missão é muito maior do que a aprovação dos homens. Que ela viva para cumprir o que tu estabeleceste. Que sua liberdade espiritual seja plena. Que ela caminhe segura, mesmo quando for observada, criticada ou mal interpretada. Que seu coração esteja tão firme em ti que nenhuma palavra negativa tenha o poder de contaminá-lo. Senhor, com um coração cheio de confiança, colocamos nossa fé em ti, sabendo que tu és o defensor dos oprimidos e a força inabalável diante de toda a tempestade.
O teu braço forte é capaz de desbaratar qualquer obra de feitiçaria que tenha sido planejada contra aqueles que te buscam com sinceridade. Hoje, Pai, fazemos um clamor por todos os teus filhos que estão sendo alvo de feitiçaria, de maldições lançadas nas trevas, de energias negativas que tentam tomar conta da vida deles. Sabemos que nada pode resistir ao teu poder, nada pode escapar do teu olhar atento. E por isso, confiamos em ti, sabendo que a tua palavra é um escudo que nos protege de todo o mal, de toda cilada do inimigo. Clamamos agora contra os olhares traiçoeiros, contra as intenções mascaradas de amizade, contra a falsidade que circula entre aqueles que fingem se importar, mas que na verdade estão apenas observando para prejudicar. Pai, em nome de Jesus, pedimos que toda intenção maligna seja desfeita. Que os planos de quem deseja manipular, controlar ou ver o outro cair sejam frustrados. Que toda palavra proferida com o intuito de destruir, difamar ou espalhar maldade contra os teus filhos seja revertida, que o mal que foi lançado volte para quem o lançou, sem efeito, sem poder. Não permitas, Senhor, que nenhuma palavra tenha força para criar raízes, que nenhuma mentira tenha capacidade de se espalhar. Que tudo o que foi feito nas sombras, nos cantos escuros, nas conversas secretas, seja trazido à luz e desfeito pelo teu poder. Pai, temos plena confiança de que a tua justiça prevalece. Que todas as ciladas montadas para destruir a reputação, a fé e os relacionamentos dos teus filhos sejam desfeitas. Que toda mentira espalhada em qualquer círculo de conversa, seja ela sobre a vida de um teu filho ou filha, perca a força. Que todo julgamento, toda crítica injusta e destrutiva seja quebrada. Nós pedimos que a tua verdade brilhe como uma luz poderosa, dissipando toda a escuridão e mostrando quem realmente somos aos olhos de todos. Que a pessoa que busca viver com retidão, com integridade, não seja confundida com aqueles que praticam o mal. Que ela seja reconhecida pela sua luz, pela sua verdade, pelo amor genuíno que tem em seu coração. Sabemos, Senhor, que as forças espirituais que agem nas sombras não podem resistir ao teu poder. Por isso, clamamos para que tu desfaças todo feitiço, toda amarração, toda manipulação espiritual que tenha sido feita contra essa vida. Nós te pedimos que as orações feitas nas trevas, os rituais escondidos, as invocações do mal percam a força neste momento. Que todo espírito maligno que tenha se levantado contra ela seja silenciado, que cada palavra de maldição seja transformada em bênção. Que tudo o que foi planejado para destruir seja agora anulado pelo teu poder soberano. Levanta, Senhor, os teus anjos para que combatam, que protejam, que afastem toda forma de mal que tenha sido liberada contra o teu filho. Envia os teus mensageiros para restaurar o que foi roubado, para proteger o que está sendo atacado. Que não haja mais lugar para o medo, para a dúvida, para a preocupação com o que os outros pensam ou fazem. Que essa pessoa tenha sua confiança renovada em ti, sabendo que o Senhor é o Deus que a protege e que ninguém pode tocar no que é teu sem sofrer as consequências. Pai, não permitas que o inimigo continue atacando por meio de feitiçarias ou falsas palavras. Que todos aqueles que estão manipulando, tentando controlar os teus filhos, usando rituais ou simpatias, venham a ser confrontados com a tua verdade e poder. Derrama tua unção agora sobre esta vida para que ela não seja mais alvo de feitiçarias, de inveja ou de maldição. Que todo laço de feitiçaria seja desfeito, que as correntes que tentam prender, amarrar ou bloquear o destino de uma vida sejam quebradas. Que os campos espirituais sejam limpos e purificados, que nada do que foi colocado de maneira negativa tenha efeito. Que as palavras proferidas contra essa vida não encontrem mais raiz, que a mentira não tenha poder, que a fofoca se dissipe no vento e não se firme em nenhum coração. Senhor, sabemos que tu és o libertador, o único capaz de quebrar os grilhões da opressão espiritual, emocional e física. Que a tua mão poderosa, que derrubou gigantes e abriu o mar, agora seja estendida sobre aqueles que clamam por libertação. Que as correntes que prendem a mente, que bloqueiam o caminho e que impedem a prosperidade, sejam desfeitas pelo teu poder. Que cada área da vida que foi afetada por feitiçaria, maldição ou palavra destrutiva receba agora a tua cura e restauração. Senhor, sabemos que a tua palavra é poderosa e que nenhum mal pode prevalecer contra aqueles que confiam em ti. Pedimos que o teu poder sobrevenha agora sobre a vida de todos aqueles que estão sendo oprimidos, perseguidos e atacados por feitiçarias, maldições ou palavras de maldade. Sabemos que o inimigo se levanta, mas em ti encontramos refúgio e proteção. Tu és o nosso defensor, o nosso escudo e a nossa força.
Nenhuma arma formada contra os teus filhos prosperará, e nenhuma língua que se levante em juízo será vitoriosa. Pai, agora pedimos que tu destruas toda a obra do mal que tenha sido planejada contra essa pessoa. Sabemos que existem forças espirituais que operam nas trevas, tentando manipular, controlar e desestabilizar a vida de quem busca viver segundo a tua vontade. Que essas forças, em nome de Jesus, sejam quebradas, desfeitas e anuladas. Que todo feitiço, toda oração contrária, toda palavra de maldição que tenha sido lançada contra essa vida, caia por terra, sem efeito, sem poder. Envia teus anjos agora, Senhor, para dispersar as forças do mal. Que eles circundem essa vida com proteção, que cada caminho seja guardado por ti. Que toda tentativa de feitiçaria, de manipulação espiritual, seja destruída pela força do teu poder. Que as energias negativas, as palavras de inveja e as investidas malignas se dissipem como fumaça ao vento, sem alcançar seu objetivo. Que o teu Espírito Santo traga uma cobertura sobrenatural, preenchendo cada área da vida com tua paz, tua verdade e tua justiça. Senhor, sabemos que as palavras têm poder, e muitas vezes, palavras de fofoca, de inveja e de maldade são lançadas para destruir. Pedimos que essas palavras não encontrem mais terreno fértil para crescer. Que toda palavra lançada contra essa vida seja revertida. Que a mentira perca força, que o engano seja desmascarado, que a falsidade não tenha mais influência. Que toda acusação, seja ela verdadeira ou falsa, seja silenciada pela tua verdade. Que as pessoas que tentam difamar, que espalham fofocas, que alimentam divisões, sejam tocadas pelo teu espírito de arrependimento e se afastem do mal. Deus, sabemos que tu és aquele que limpa as intenções do coração e que as trevas não podem resistir à luz. Que a tua luz brilhe sobre a vida dessa pessoa, revelando toda falsidade, toda intenção maligna, toda conspiração, e dissipando as sombras com a tua glória. Que a verdade prevaleça, que a justiça seja feita e que o nome dessa pessoa seja protegido e honrado diante de ti e diante dos homens. Pai, em nome de Jesus, pedimos que tu protejas a mente e o coração dessa pessoa. Sabemos que muitas vezes o inimigo tenta lançar sementes de dúvida, medo e insegurança no coração, tentando abalar a confiança. Mas sabemos que, quando estamos em ti, nenhuma mentira pode nos fazer duvidar da nossa identidade como filhos e filhas de Deus. Que o teu amor nos envolva, nos fortaleça e nos faça entender que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Que todo pensamento de frustração, de desânimo, de derrota seja cancelado agora. Que, no lugar disso, a tua paz, que excede todo entendimento, reine em nossos corações. Senhor, traz também proteção para todos os lares representados nesta oração. Que nenhuma corrente maligna, nenhum feitiço, nenhuma maldição que tenha sido lançada contra essas famílias tenha efeito. Que os lares sejam restaurados, que o ambiente familiar seja cheio de amor, paz e harmonia. Que a tua presença seja sentida em cada cômodo, em cada conversa, em cada gesto de carinho. Que onde há discórdia, tu traga reconciliação, onde há desconfiança, tu traga união, onde há medo, tu traga coragem. Sabemos, Senhor, que o inimigo tem muitos métodos para tentar desviar, destruir e trazer sofrimento. Mas sabemos também que tu tens mais poder que qualquer força espiritual contrária. Pedimos agora, Senhor, que tu destruas todas as forças de feitiçaria, que tu desfaças todas as correntes espirituais que tentam prender, controlar ou bloquear o futuro e os planos de vida dessa pessoa. Que o teu poder sobrevenha e que todas as obras do inimigo sejam anuladas. Que ela ande livre, sem o peso das mentiras, sem o peso da inveja, sem o peso da maldade alheia. Que ela viva em liberdade, em paz e com confiança plena no teu cuidado. Senhor, confiamos em ti, pois sabemos que tu és o Deus que quebra todas as barreiras e liberta os teus filhos de todo tipo de prisão espiritual. Tu és aquele que escuta o clamor dos aflitos e das almas feridas, que não permite que as forças das trevas prevaleçam sobre aqueles que buscam o teu nome. Em nome de Jesus, colocamos agora diante de ti todas as tentações, todos os ataques, todas as investidas de feitiçaria, e todas as palavras de maldição que têm sido lançadas sobre as vidas dos teus filhos. Sabemos que essas forças tentam minar a nossa confiança, tirar a nossa paz, nos fazer duvidar do teu poder. Mas, Senhor, sabemos que tu és maior que qualquer inimigo, que tu és o nosso refúgio e fortaleza, e por isso, colocamos todas essas situações nas tuas mãos, certos de que tu nos protegerás.
Pedimos que tu dissipes as obras de feitiçaria que têm sido feitas contra aqueles que amam a ti. Toda bruxaria, todo encantamento, toda tentativa de amarrar, controlar ou manipular, que seja quebrada agora pelo poder de Cristo. Que a tua mão poderosa se estenda e desfaça todo feitiço lançado, toda maldição proferida, e que as forças malignas que tentam influenciar a vida de teus filhos sejam dispersas. Que o inimigo não tenha mais lugar para agir, pois o Senhor é quem governa sobre todas as coisas, e é a tua verdade que prevalece. Pai, pedimos que tu protejas as mentes e os corações dos teus filhos. Que toda palavra de fofoca, toda calúnia, toda falsa acusação, seja silenciada e sem poder. Que a verdade, que vem de ti, se levante sobre a vida de cada um, e que todo espírito de falsidade e engano seja exposto e expulso. Que aqueles que estão sendo alvo de fofocas e mentiras, de intrigas e maledicências, vejam as mentiras caírem por terra, sem que mais ninguém as acredite. Que a tua verdade seja como um escudo, que nos guarda e nos fortalece diante de todo ataque. Sabemos, Senhor, que a tua palavra é o nosso escudo contra qualquer maldição ou palavra destrutiva. Pedimos agora que essa proteção se estenda sobre os teus filhos, para que nenhuma língua maldosa, nenhuma palavra de destruição, tenha efeito sobre suas vidas. Que o inimigo, que tenta usar as palavras de outros para atacar, veja seu poder ir embora, pois nada pode resistir ao teu poder. Que as palavras de maldição sejam revertidas em bênçãos, que toda inveja seja destruída, e que toda tentativa de fazer o mal retorne para quem a lançou, sem causar dano. Pai, tu és a nossa defesa, a nossa rocha firme. Quando o inimigo se levanta, sabemos que é a tua mão que nos sustenta. Sabemos que, em ti, somos mais que vencedores e que nenhuma força espiritual contrária pode prevalecer. Pedimos, Senhor, que tu continues a nos proteger e a nos guardar, para que possamos seguir em paz, livres das amarras do mal. Que a tua presença seja constante em nossas vidas, trazendo-nos a certeza de que, com o Senhor ao nosso lado, nada pode nos tocar. Que todos os laços de feitiçaria que tentam amarrar o nosso futuro sejam quebrados. Que todas as tentações que tentam nos desviar da tua vontade sejam destruídas. Que toda manipulação espiritual, toda inveja e toda ação negativa seja neutralizada, para que possamos viver conforme o teu plano, com liberdade e abundância. Que a tua unção nos envolva, nos proteja e nos fortaleça, para que possamos ser testemunhas vivas do teu poder e da tua misericórdia. Senhor, sabemos que a tua luz brilha em meio às trevas e que onde tu estás, o mal não pode resistir. Que cada um de nós seja envolvido por essa luz, que expõe e dissipa todas as trevas ao nosso redor. Que a tua luz revele toda mentira, toda falsidade e toda intenção maligna. Que, em tua presença, a paz reine, e que todo espírito de angústia, de medo ou de incerteza seja arrancado. Que o teu espírito nos preencha, nos faça fortes e confiantes, e que possamos ver a tua mão atuando em nossa vida, trazendo a vitória contra todo o mal. Pedimos, Senhor, que a tua proteção seja sobre todos os teus filhos que estão sendo atacados por forças espirituais ocultas, que as tuas forças angelicais os envolvam, os guardem e os libertem de toda ação maligna. Que nenhum mal nos toque, nenhuma obra de feitiçaria nos afete, e que a tua presença seja o nosso abrigo seguro, nosso refúgio eterno. Sabemos que, em ti, somos mais que vencedores, e por isso, confiamos que toda obra do inimigo será desfeita. Que, em nome de Jesus, todas as cadeias espirituais sejam quebradas e que a tua vitória se manifeste em nossas vidas. Que possamos caminhar em liberdade, sem medo, sem dor, e com o coração cheio da paz que vem de ti. Senhor, nós te agradecemos porque sabemos que tu és o nosso refúgio e nossa fortaleza, aquele que nos guarda e protege dos ataques invisíveis do inimigo. Tu és o nosso defensor, e em ti encontramos segurança contra toda a obra do mal. Nós te pedimos agora, Senhor, que tu protejas aqueles que estão sendo alvo de feitiçarias, maldições, palavras de inveja e fofoca. Sabemos que o inimigo se levanta para destruir, mas em ti encontramos a vitória. Pedimos que a tua mão poderosa se estenda sobre as nossas vidas e que tu desfaças toda obra contrária, toda palavra de maldição lançada contra nós. Pai, sabemos que o inimigo tenta usar as pessoas para lançar palavras de destruição, para semear discórdia e confusão. Mas, em nome de Jesus, clamamos que essas palavras sejam anuladas e que toda mentira, todo engano, toda falsidade, seja silenciada.
Que a tua verdade resplandeça sobre cada uma dessas situações e que a tua luz vença toda a escuridão que tenta tomar conta das nossas vidas. Que toda palavra de fofoca que tenha sido lançada contra a nossa reputação seja quebrada, que a nossa honra seja restaurada, e que os nossos inimigos não prevaleçam. Senhor, sabemos que Tu és o único que pode destruir as obras do mal. Pedimos agora que Tu destruas toda a feitiçaria, toda a obra de magia e encantamento que tenha sido feita para nos aprisionar. Que toda ação do inimigo, seja através de bruxaria, feitiçaria ou qualquer outro tipo de magia negra, caia por terra. Que toda corrente que tenha sido lançada contra nós se quebre e que a nossa vida seja libertada de toda influência maligna. Em nome de Jesus, declaramos que nenhuma arma formada contra nós prosperará, e que todos os laços de maldição sejam rompidos. Deus, sabemos que Tu és mais forte do que qualquer força espiritual do mal. A Tua palavra nos ensina que Tu não nos desampararás, e que, com o Teu poder, podemos enfrentar qualquer batalha espiritual. Pedimos que Tu cubras a nossa vida com o Teu manto de proteção, que Tu nos envolvas com o Teu poder, e que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos guiando e nos guardando de todo o mal. Que os nossos passos sejam firmes, seguros, e que, a cada dia, possamos ver a Tua mão atuando em nossas vidas, trazendo-nos vitória. Pai, pedimos também que Tu nos concedas discernimento para perceber as ações do inimigo. Que possamos estar atentos às armadilhas que ele tenta colocar em nosso caminho, para que não sejamos pegos de surpresa. Dá-nos sabedoria para afastar todo o mal, para rejeitar toda palavra maligna e para viver de acordo com a Tua vontade. Que possamos permanecer firmes na fé, sabendo que Tu és a nossa rocha inabalável e que, em Ti, somos mais que vencedores. Que a Tua presença nos fortaleça, Senhor, para que possamos resistir a todas as tentações e ataques do inimigo. Que o Teu amor nos envolva e nos dê a confiança necessária para enfrentarmos qualquer dificuldade. Sabemos que, quando estamos em Ti, nada pode nos tocar, pois o Senhor é nosso refúgio seguro. Pedimos agora que Tu destruas toda raiz de maldade que tenha sido plantada em nossas vidas, seja através de palavras, de atitudes ou de feitiçarias. Que toda energia negativa seja dissipada e que a Tua luz brilhe intensamente sobre nós. Senhor, sabemos que o inimigo tenta manipular os corações das pessoas, espalhando fofocas e mentiras para nos prejudicar. Pedimos que Tu destruas toda a falsidade e engano que tenha sido espalhado. Que aqueles que tentam nos prejudicar com palavras de inveja e maldade sejam tocados pelo Teu Espírito Santo, e que, ao invés de causarem dano, sejam transformados pela Tua graça. Que toda maldição que tenha sido lançada contra nós seja revertida em bênçãos, e que, em lugar da dor e do sofrimento, haja paz, alegria e prosperidade. Pai, sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas e que, em Ti, podemos descansar. Sabemos que nada pode nos separar do Teu amor e que, com o Senhor ao nosso lado, não há força espiritual que possa prevalecer contra nós. Pedimos que a Tua paz invada as nossas vidas, que a Tua graça nos cubra, e que possamos ser completamente livres de todo o mal. Que a Tua mão de proteção esteja sobre nós, sobre nossa casa, nossa família e sobre todos os aspectos da nossa vida. Em nome de Jesus, pedimos que a Tua vitória seja manifestada de forma clara e poderosa em nossas vidas. Que possamos ver, com os nossos próprios olhos, o Senhor destruindo toda a obra do inimigo e nos concedendo a liberdade que precisamos. Sabemos que, com a Tua ajuda, podemos superar qualquer dificuldade, qualquer adversidade, e que em Ti temos a vitória garantida. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, conscientes de que o Teu poder é infinitamente maior do que qualquer força que se levante contra nós. Tu és o nosso refúgio, a nossa força, e em Ti encontramos a proteção necessária para vencer as batalhas espirituais que tentam nos atingir. Hoje, colocamos nas Tuas mãos toda a ação do inimigo que tenta nos aprisionar através de feitiçarias, palavras de maldição, fofocas e toda forma de falsidade. Clamamos, Senhor, que Tu venhas com o Teu poder destruir toda tentativa do mal de nos afetar. Que a Tua mão forte nos envolva e nos proteja de toda a obra das trevas. Sabemos que a feitiçaria, a bruxaria e todas as forças espirituais contrárias tentam nos aprisionar, mas confiamos em Ti, Senhor. Sabemos que o Teu poder é maior, e em Ti encontramos libertação. Pedimos agora que Tu desfazes todo feitiço que tenha sido lançado contra nós, toda palavra de destruição que tenha sido proferida, e toda tentativa de amarração espiritual. Que toda obra maligna que tenta nos controlar seja desfeita,
e que possamos caminhar em liberdade, livres de toda influência negativa que tenta nos aprisionar. Que o teu poder, Senhor, quebrem as correntes do inimigo, desfaçam todas as armadilhas espirituais que têm sido lançadas sobre nós, e que a tua luz brilhe intensamente, dissipando toda a escuridão. Que, em nome de Jesus, toda força de feitiçaria, toda tentativa de amaldiçoar, de trazer maldição, seja anulada. Que tu, Senhor, sejais o nosso libertador, aquele que desfaz todo o laço maligno e nos conduz a um caminho de paz, alegria e prosperidade. Pedimos também, Senhor, que tu nos protejas de toda palavra de fofoca, de toda calúnia que tenha sido lançada contra nós. Sabemos que o inimigo tenta espalhar mentiras para nos destruir, mas confiamos em ti, pois sabemos que a tua verdade prevalece. Pedimos que todas as palavras de engano e falsidade sejam anuladas e que, em nome de Jesus, nossa reputação seja restaurada. Que as palavras malignas não tenham efeito sobre as nossas vidas, pois em ti encontramos a verdadeira defesa. Pai, que o Senhor nos dê força para resistir a toda tentação, a todo ataque que venha contra nós. Que possamos estar firmes, sabendo que o Senhor é nossa força, nossa proteção, nossa fortaleza. Que a tua presença nos envolva e nos guarde, e que o inimigo não tenha poder sobre as nossas vidas. Que a tua paz nos envolva, nos dando confiança, coragem e serenidade, mesmo diante dos ataques mais intensos. Sabemos, Senhor, que não estamos sozinhos, pois a tua presença é constante em nossas vidas. Pedimos agora que, em nome de Jesus, todo mal seja desfeito. Que o teu poder manifeste a vitória, quebrando todas as correntes, desfazendo todas as amarras espirituais, e nos libertando de todo o mal que tenta nos assolar. Que possamos ver com os nossos próprios olhos o Senhor nos dando a vitória, protegendo-nos de todos os ataques, e nos concedendo a paz que só tu podes dar. Senhor, a tua palavra nos ensina que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, e nós cremos que isso é verdade. Em nome de Jesus, pedimos que o Senhor anule todas as armas espirituais que foram levantadas contra nós. Que todas as forças do mal sejam enfraquecidas, desbaratadas, e que, pela tua graça, possamos permanecer firmes, protegidos e fortalecidos. Pedimos também que tu nos concedas sabedoria e discernimento, Senhor. Que possamos perceber as intenções do inimigo e estar preparados para resistir a qualquer ataque. Que a tua sabedoria nos guie em todo o tempo, nos mostrando o caminho a seguir, a forma de agir, para que, em ti, possamos sempre encontrar a solução para cada dificuldade. Senhor, sabemos que em ti temos tudo o que precisamos, e por isso, colocamos toda a nossa confiança em ti. Que o Senhor continue a nos proteger, a nos fortalecer, e que possamos ver o teu poder se manifestando de maneira grandiosa em nossas vidas. Que a tua presença nos rodeie, nos proteja de todo o mal, e nos guie por caminhos de paz e de vitória. Sabemos que, em ti, somos mais que vencedores e que não há nada que o inimigo possa fazer para nos vencer. Senhor, confiamos que, com o teu poder, todas as forças contrárias serão desfeitas, que as palavras malignas serão anuladas e que, em ti, viveremos em liberdade e paz. Que cada um de nós experimente, de forma sobrenatural, a tua proteção e o teu amor. Em nome de Jesus, pedimos que a tua vitória seja manifesta em nossas vidas agora. Senhor, tu és a nossa rocha e a nossa fortaleza, e é em ti que encontramos a verdadeira proteção contra todo o mal. Hoje, nos colocamos diante de ti com corações cheios de confiança, sabendo que, quando nos refugiamos em ti, o inimigo não tem poder sobre nós. Tu és o nosso escudo, aquele que nos guarda de todo o mal. Pedimos agora que tu, com a tua mão poderosa, destruas todas as obras de feitiçaria e todas as ações espirituais que foram lançadas contra nós. Clamamos, Senhor, para que as forças malignas que tentam nos dominar sejam anuladas. Que toda palavra de maldição, toda obra de bruxaria, toda tentativa de nos prender espiritualmente seja quebrada, em nome de Jesus. Pedimos que tu desfaças todos os laços de maldade, Senhor, que tentam nos aprisionar. Sabemos que o inimigo trabalha nas sombras, tentando criar divisões, semear discórdia e espalhar enganos, mas confiamos em ti, pois sabemos que a tua luz dissipa toda a escuridão. Que a tua verdade resplandeça em nossas vidas, desmantelando todas as mentiras e falsas acusações que o inimigo tenha lançado sobre nós. Que a tua justiça prevaleça sobre as ações daqueles que tentam nos prejudicar com palavras de fofoca, de inveja ou com feitiçarias. Em nome de Jesus,
declaramos que toda palavra maldita lançada contra nossa vida, nossa família, nossa reputação e nossa saúde seja revertida agora. Toda maldição que tenha sido lançada com intenções malignas, seja anulada e não tenha efeito. Senhor, pedimos que tu intervenhas em favor dos teus filhos, trazendo restauração, quebrando todos os laços que nos prendem e abrindo caminhos de liberdade e prosperidade. Que toda tentativa de controle espiritual, de feitiçaria ou magia negra seja neutralizada pelo teu poder, Senhor, e que possamos caminhar livres de toda opressão. Pai querido, sabemos que, enquanto o inimigo tenta se levantar contra nós, tu estás conosco, e em ti, podemos vencer qualquer batalha. Pedimos agora que a tua presença se manifeste de maneira poderosa, derramando sobre nós a tua proteção e a tua força. Que o teu Espírito Santo nos envolva, nos dando sabedoria para discernir os ataques espirituais e força para resistir a todo o mal. Senhor, sabemos que em ti não existe escuridão, e por isso pedimos que tu ilumines os nossos caminhos, afastando toda sombra de engano, fofoca e maldade que tenta nos atingir. Sabemos que o inimigo age disfarçado, tentando confundir os nossos pensamentos e corações, espalhando mentiras através de palavras, ações e até mesmo pessoas próximas. Pedimos que tu, Senhor, nos reveles a verdade, que possamos discernir as intenções ocultas do mal e nos afastarmos de tudo que é nocivo. Que toda mentira e toda palavra de malícia lançada contra nós se perca no vento, sem efeito, e que nossa vida seja cercada pela tua paz. Senhor, que o teu amor cubra nossas vidas e nos proteja das palavras negativas que os outros possam lançar, que a nossa confiança esteja em ti, sabendo que tu és aquele que nos defende. Senhor, sabemos que as palavras de fofoca e engano têm o poder de causar grande dano, mas sabemos também que o Senhor tem o poder de apagar toda calúnia. Pedimos que tu intervenhas, Senhor, e que todas as palavras negativas, todas as fofocas e mentiras espalhadas a nosso respeito sejam silenciadas. Que a tua verdade resplandeça sobre nós, e que aqueles que tentam nos prejudicar com palavras de maldade sejam tocados pela tua graça. Que eles, ao invés de nos prejudicarem, sejam transformados pela tua presença, pela tua luz, e que possam ser instrumentos de restauração e não de destruição. Pai, sabemos que não há feitiçaria ou maldição que possa resistir ao teu poder. Pedimos agora que tu quebrem todas as correntes que foram lançadas contra nós. Toda obra de magia, feitiçaria e encantamento que tenha sido feita com o intuito de nos aprisionar ou prejudicar seja anulada. Que a nossa liberdade seja restaurada, e que o teu poder sobre nós seja manifesta de forma clara e imbatível. Em nome de Jesus, que toda força do mal que tenta nos manipular ou controlar seja desfeita e que possamos caminhar com a tua paz e proteção. Senhor, sabemos que tu és o nosso refúgio e fortaleza, a nossa defesa em tempos de angústia. Pedimos que tu, em tua misericórdia, continue nos guardando, nos livrando de todo mal e nos concedendo a vitória sobre os nossos inimigos espirituais. Que possamos caminhar em paz, sem medo, sabendo que estamos protegidos pela tua mão forte. Que a tua presença seja nossa segurança, e que possamos sempre confiar no teu cuidado. Sabemos que, com o Senhor ao nosso lado, nada poderá nos atingir. Senhor, tu és a nossa rocha e fortaleza, aquele que nunca falha em nos proteger, que nunca nos abandona, não importa o tamanho da luta. Hoje, viemos diante de ti, confiantes em teu poder, sabendo que nenhuma força do mal pode resistir ao teu grande poder. Em nome de Jesus, clamamos por tua intervenção divina contra todo espírito de feitiçaria, magia negra, palavras de maldição e todos aqueles que se levantam contra nós com intenções maliciosas. Pedimos que tu quebres todas as correntes do inimigo, que desfaças todo feitiço lançado, toda tentativa de manipulação espiritual que tente nos prender ou nos desviar do teu caminho de luz. Pai, tu és maior do que qualquer força contrária, e em teu nome, pedimos que a tua luz brilhe intensamente sobre nós, dissipando toda escuridão e revelando a verdade. Que as forças malignas que tentam espalhar fofocas, calúnias e falsas acusações contra nós sejam neutralizadas pelo teu poder. Sabemos que o inimigo age nas sombras, tentando semear discórdia e engano, mas confiamos que, ao abrirmos os nossos corações para ti, o Senhor nos livra de toda maldade e de todo engano. Pedimos que tu protejas a nossa mente, nosso espírito e nosso corpo de toda influência negativa, de toda palavra de destruição que possa ter sido lançada a nosso respeito. Que o Senhor venha, com tua força imensurável, destruir todo o mal que foi enviado para nos ferir. Que todas as palavras de fofoca que estão circulando sobre nós sejam anuladas e sem efeito,
que toda palavra de calúnia se desfaça como a neve ao calor do teu poder. Sabemos que a fofoca é uma arma poderosa nas mãos do inimigo, mas também sabemos que, quando confiamos em ti, nada pode prevalecer contra nós. Que tu desfaças todas as intrigas, todas as mentiras, e que nossa honra seja restaurada diante de ti. Pedimos que toda e qualquer tentativa de nos destruir por meio de palavras, fofocas ou calúnias caia por terra e que a tua verdade nos envolva, trazendo a restauração de nossa reputação. Senhor, tu és o nosso defensor, aquele que vai à frente de nossas batalhas e que destrói todo o mal que tenta nos alcançar. Hoje, pedimos que tu intervenhas em nosso favor e que, com teu poder, todas as forças malignas sejam desbaratadas. Que toda bruxaria, toda feitiçaria e toda influência espiritual que tenta nos controlar seja quebrada. Senhor, que a tua mão poderosa nos cubra e nos proteja de toda ação maligna que se levante contra nós. Em nome de Jesus, clamamos por tua intervenção e por tua vitória sobre todas as obras do mal que tentam se levantar contra nós. Pedimos, Senhor, que tu nos concedas discernimento para enxergar as ações do inimigo. Que possamos perceber, antes que seja tarde, qualquer tentativa de manipulação espiritual que se levante contra nós. Sabemos que o inimigo age disfarçado, tentando nos enganar, e por isso, pedimos que tu nos conceda sabedoria para discernir as intenções ocultas daqueles que nos cercam. Que possamos ser sempre guiados por tua luz, e que nenhuma escuridão nos desvie do teu caminho. Senhor, sabemos que o teu poder é maior que qualquer outro, e é em ti que encontramos a nossa verdadeira proteção. Em nome de Jesus, pedimos que toda obra de feitiçaria e magia negra que tenha sido lançada contra nós seja quebrada. Que cada feitiço, cada palavra de maldição e cada tentativa de nos aprisionar espiritualmente se desfaça diante do teu poder. Sabemos que não há feitiçaria que possa resistir ao teu poder. Por isso, pedimos que, em tua misericórdia, tu quebres todos os laços espirituais que o inimigo tenha lançado contra nós e que possamos caminhar em liberdade. Senhor, que a tua proteção nos envolva agora de uma maneira sobrenatural, nos guardando de todo o mal. Pedimos, também, Senhor, que a tua paz venha sobre nós, trazendo serenidade e confiança em teu cuidado. Que possamos descansar em ti, sabendo que, com o Senhor ao nosso lado, nada poderá nos atingir. Que o teu amor nos envolva, trazendo consolo e força para enfrentar as adversidades da vida. Em ti, Senhor, encontramos nossa verdadeira paz, e é em ti que confiamos para nos livrar de todo o mal. Que, em tua presença, possamos encontrar a paz que excede todo o entendimento, uma paz que nos protege de toda turbulência, tanto espiritual quanto emocional. Senhor, que, em tua grandeza, tu destruas todas as forças do mal que tentam nos aprisionar, e que, pela tua graça, possamos viver livres, livres de toda opressão, de toda mentira e de toda falsidade. Que a tua verdade resplandeça em nossas vidas, que a tua luz nos guie, e que possamos ver a tua vitória sendo manifestada em cada área da nossa vida. Sabemos que, com o Senhor ao nosso lado, somos mais que vencedores, e é isso que proclamamos agora. Em nome de Jesus, que a tua paz, a tua proteção e a tua libertação sejam derramadas sobre nós. Senhor, tu és a nossa fortaleza, nosso refúgio seguro em tempos de adversidade. Quando as palavras do mal se levantam contra nós, quando a fofoca tenta lançar sombra sobre nossa vida e a mentira busca destruir nossa paz, sabemos que tu estás conosco, pronto para nos proteger e nos defender. Neste momento, pedimos que tu destruas toda ação maligna que tenha sido lançada contra nós, que cada palavra de falsidade, cada acusação infundada e cada feitiçaria que tenha sido lançada a nosso respeito seja quebrada e neutralizada pelo teu poder imensurável. Senhor, tu conheces o coração de cada pessoa, tu sabes das intenções ocultas que buscam nos prejudicar e nos manipular. Pedimos que tu revele, Senhor, toda mentira e toda falsidade que esteja sendo plantada em nosso caminho. Que os planos do inimigo sejam frustrados, que as tentações e os ataques espirituais que nos cercam sejam anulados. Pedimos que tu abençoes nossos passos, que o teu Espírito Santo nos conduza com sabedoria e discernimento, para que possamos identificar as artimanhas do mal e nos afastar de tudo o que nos prejudica. Pedimos agora que tu quebres todas as correntes do inimigo, que a tua luz brilhe sobre as trevas, trazendo à tona toda mentira e toda falsidade que tenha sido falada contra nós. Que, por meio da tua intervenção, toda palavra de fofoca seja silenciada e que a verdade de quem somos em ti seja proclamada. Senhor, sabemos que tu és a nossa defesa, aquele que nos guarda de todo o mal. Por isso,
entregamos nas tuas mãos todas as palavras de maldição, todas as obras de feitiçaria, todas as intrigas que tentam nos desviar da tua vontade. Que o teu poder, Senhor, seja manifestado, trazendo a vitória contra todo ataque do inimigo. Em nome de Jesus, clamamos por tua intervenção divina, pedindo que tu desfaças as correntes que o inimigo tenha lançado contra nós. Que todas as forças espirituais contrárias à nossa paz e à nossa prosperidade se desfaçam diante do teu poder. Sabemos que, com o Senhor ao nosso lado, nenhuma arma forjada contra nós prosperará, e por isso confiamos plenamente em ti. Tu és o nosso Salvador, o nosso Libertador, e é em ti que encontramos a verdadeira paz e proteção. Senhor, em tua infinita bondade, pedimos também que tu nos fortaleças diante das dificuldades que enfrentamos. Sabemos que, por vezes, somos confrontados com o mal, com as mentiras e com as injustiças do mundo, mas tu és o nosso refúgio. Que, ao enfrentarmos a perseguição, a fofoca ou qualquer outro ataque do inimigo, possamos manter a nossa confiança em ti, sabendo que, com o Senhor ao nosso lado, somos mais do que vencedores. Que, em cada momento de aflição, possamos sentir a tua presença ao nosso redor, nos confortando, nos amparando e nos dando forças para seguir em frente. Pai querido, não nos deixes desanimar diante dos ataques. Que possamos olhar para ti e perceber a tua mão protetora nos guardando de toda destruição. Pedimos que tu afaste de nossa vida toda influência negativa, que toda pessoa mal intencionada, toda palavra de destruição seja afastada por tua graça. Senhor, em nome de Jesus, que toda palavra de feitiçaria, toda maldição lançada contra nós seja quebrada e que possamos caminhar em liberdade, livres de toda opressão espiritual, livres de toda palavra maldita que tenha sido lançada contra nós. Que a tua presença seja, Senhor, a nossa maior proteção. Sabemos que, onde o Senhor está, o mal não pode permanecer. Que o teu poder nos envolva e nos proteja a cada passo, que a tua paz nos preencha e nos faça descansar, mesmo diante das batalhas espirituais. Sabemos que tu és o nosso escudo, nossa defesa contra toda obra de feitiçaria e toda palavra de maldade. Que o teu poder se manifeste agora, desfazendo todo o mal e nos concedendo vitória sobre todos os inimigos, visíveis ou invisíveis. Pedimos, Senhor, que tu continuemos a nos guiar, nos dando sabedoria para discernir o que é bom e o que é ruim. Que possamos afastar de nós tudo o que vem do mal, mantendo nossos corações firmes em ti. Que, com o teu auxílio, possamos viver uma vida plena, sem as amarras do mal, sem os ataques da falsidade ou da inveja, mas vivendo na tua verdade, na tua luz e na tua paz. Senhor, confiamos em ti, e é com fé que entregamos todas as nossas preocupações nas tuas mãos, sabendo que o Senhor tem o controle de tudo. Senhor, que a tua proteção seja sobre nós neste momento e em todos os dias da nossa vida. Que, em teu nome, possamos viver livres, fortes e confiantes, sabendo que o Senhor é o nosso destruidor de toda maldição e de toda obra de feitiçaria. Senhor, não há poder maior que o teu, e é com essa certeza que nos colocamos sob a tua guarda. Que a tua vontade se cumpra em nossas vidas, e que possamos andar sempre no teu caminho, sendo guiados pela tua verdade. Senhor, sabemos que a tua presença nos acompanha a cada passo. Em meio às dificuldades e lutas, tu estás conosco, protegendo-nos, guiando-nos e fortalecendo-nos. Que esta oração seja um lembrete constante de que, com o Senhor ao nosso lado, não há mal que possa prevalecer, nem sombra de feitiçaria ou mentira que possa nos atingir. Que a tua paz reine sobre nossas vidas e nos dê a confiança de que, com a tua intervenção, estamos sempre seguros e vitoriosos. Se você acredita que essa oração foi para você, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar este vídeo com aqueles que também precisam de paz e proteção em suas vidas. Lembre-se de que, ao compartilhar essa mensagem, você está espalhando o poder da oração e a força de Deus para todos ao seu redor. E não se esqueça de assistir aos 2 vídeos que aparecerão na tela. Eles trazem mais orações poderosas para que você continue a fortalecer sua fé e encontrar consolo em momentos de dificuldade. Agradecemos profundamente por acompanhar essa oração até aqui. Que a paz de Deus invada o seu coração, trazendo esperança, renovação e força para seguir em frente. Que Ele te abençoe abundantemente, hoje e sempre.